nós vamos começar falando do basquetebol. Eu trouxe nos estúdios da TV Vila Velha 2 personagens intimamente ligados. Era o ano de 1995, ela estava de partida de Ponta Grossa, acabara de ser campeã dos Jogos da Juventude do Paraná, mas conheceu um dos atletas que viera de fora da cidade para jogar aqui por Ponta Grossa. E os dois começaram a namorar, em 1997 casaram e vieram logo em seguida a ter 3 filhos. O Rafael, o Miguel e também o Gabriel. São 2 personagens dessa família de basqueteiros, né? Hoje ela é atleta veterana de basquetebol, que estão hoje nos estúdios da TV Vila Velha, porque além do sucesso da família, hoje um deles está praticamente de malas prontas para embarcar para a Itália. Sonho de muitos jogadores do nosso Brasil. E ele vai ter a oportunidade. Eu tenho nos estúdios da TV Vila Velha a Rúbia Aguiar, mãe, e também o Gabriel, filho, 15 anos de idade, 1,97 m de altura, que acaba de participar de um campeonato sul-americano e, inclusive, sendo selecionado aí entre os 5 melhores da competição. Primeiramente, falar com a Rúbia. Rúbia, obrigado por sua participação aqui. Eu acredito que um orgulho ímpar, complementando histórias que você criou com o seu esposo e com o próprio Rafão, e eu acho que vem também com o Miguel, você vivendo um conto de fadas aí com o Gabriel, né? Boa noite. Boa noite, Benhur. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, e principalmente numa situação como essa, né? Trazendo o Gabriel para que as pessoas saibam do potencial dele. Realmente é muito bom você começar a colher os frutos, né? E eles também, né? Porque, apesar de ser uma família de basqueteiros, nunca ninguém foi obrigado lá em casa a jogar basquete, né? O Gabriel foi um exemplo, que ele jogou handebol, ele jogou vôlei, ele nadou, ele lutou judô, ele laçou bezerro e ele foi para o basquete, né? Se firmou no basquete. Firmou no basquete. Então, a gente, lógico, é o nosso esporte, né? Então, a gente torce quietinho, mas a gente sempre incentiva todas as outras modalidades também. E o Gabriel é um menino que eu tenho certeza que qualquer uma das outras modalidades que ele resolvesse seguir, ele se daria bem. Ele é um atleta, né? Então, eu tenho certeza que qualquer modalidade ele se daria bem. Bacana. Falar um pouquinho com o Gabriel. O Gabriel, você, inclusive, participou de uma competição estadual nesse último final de semana, jogando, em média, aí, 2 partidas por dia. O atleta acabou jogando na categoria sub-15, também na sub-17. Vem jogando pelo Círculo Militar, porque você chegou já... A temporada já estava em andamento aqui, tem uma boa relação com o Coxinha, que é o treinador lá da equipe também, né? Prazer estar recebendo você aqui. Fala pra gente aí como é que está sendo essa história bacana de você estar praticamente dando tchau para Ponta Grossa e indo para a Itália. Bom, é uma oportunidade que poucos têm. Eu tive ela, agora estou abraçando. Você teve uma formação com treinadores, né? O Gabriel é interessante que ele passou nas mãos de Jackson Silva, de Benhur, passou nas mãos de Paçoca, quer dizer, a própria Rafinha também, nas mãos dos treinadores aí de ponta da cidade, e teve uma participação, uma passagem pelo basquetebol paulista. Até que ponto você pode falar para a gente que ter ido para São Paulo te ajudou a estar no estágio que você está hoje? Muito do que eu aprendi foi em São Paulo. Lá eu ganhei um ritmo de jogo maior, experiência. Também não só físico, mas também a visão do jogo melhorou. Então foi excepcional para mim. Eu me lembro que nas categorias de base, aí você acompanha algumas imagens do Gabriel. Hoje, acho que foi hoje da manhã, ele estava treinando com o Milos lá, fazendo uns trabalhos específicos. Depois você tem algumas imagens também dos jogos dele, do Círculo Militar, a premiação dele. Agora, eu me lembro de você nas categorias de base, Gabriel, e que pela altura
e até mesmo pela própria atitude. E daí eu acho que tem o dedo do pai e da mãe, porque você sempre viveu numa quadra de basquetebol. Você se obrigava a tomar atitudes. Essa convivência com os pais que são da modalidade do basquetebol, e também essa necessidade dos times que você tinha lá, quando você tinha 9, 10, 12 anos de idade, de que você tomasse atitude, te ajudou no basquete que você pratica hoje? Ajudou muito, porque, como posso dizer, espírito de liderança. Você precisava fazer alguma coisa, senão... E o time ficava olhando para você, né? Pois é, era bem assim mesmo. O Gabriel, ele vai jogar na região de Casari Monferrato, na região de Piemonte, na província de Alexandria, na região norte da Itália. Já está tudo certo por lá? O pessoal já está te aguardando? Como é que está, Gabriel? Então, é só minha mãe gostar e está tudo certo. O Gabriel vai com a Rúbia para lá. Rúbia, me parece que o Celso Fink, que foi um grande jogador aqui da nossa cidade, retornou para cá, hoje é um empresário de sucesso, jogou na Itália também. Parece-me que ele foi o ponto-chave dessa tratativa aí, né? Exato. O Celso, essa cidade que o Gabriel está indo, ele conhece o pessoal lá. O Eduardo, o irmão dele, foi para lá também, teve uma temporada lá. E quando o Gabriel retornou para Ponta Grossa, o Celso, conhecendo o potencial dele, né, enviou alguns vídeos dele para lá e realmente o retorno foi positivo, né? Como a gente esperava, o retorno foi positivo. O Gabriel aqui em Ponta Grossa, eu como ex-jogadora de basquete, e eu enxergo assim que ele teve uma base muito boa aqui em Ponta Grossa, porque para ficar em São Paulo não fica qualquer menino, né? Não fica simplesmente um menino porque ele é alto, principalmente na idade deles, né? Tem que ter uma base boa, assim como o Rafael também, quando foi. E os dois, quando foram para fora, o Rafa para Franca e o Gabriel para Cravinhos, o potencial técnico deles foi muito elogiado. Então, eu enxergo assim que a iniciação, desde a parte lúdica do basquete, aqui em Ponta Grossa, né, até o início do desenvolvimento dos fundamentos, foi muito importante para que os dois conseguissem ficar lá, né? Na Itália, inclusive, o técnico que observou os vídeos dele detectou uma facilidade muito grande, né? E realmente os fundamentos. Então, os dois se destacaram muito nos fundamentos. Então, isso, para a gente que é praticante da modalidade, a gente sabe que se tem fundamento, tem recurso, né? E agora, eu acredito que para uma mãe, para um pai, ter o filho numa distância tão grande assim, logo aos 15 anos, seja algo assim, não digo preocupante, mas o sentimento de falta, que eu penso que é o mesmo que você também teve da família, né, Gabriel? Mas me parece, ao mesmo tempo, que vocês dois, por terem sido atletas, tanto você como o Peninha, entendem que esse é o processo mesmo. Uma briga de sentimentos dentro da gente, na verdade, né? Porque pai e mãe, acho que se pudesse, colocava o filho numa bolha de vidro no meio da sala e alimentava por uma portinha, né? Mas a gente sabe que as coisas não são bem assim. E o Gabriel, como você mesmo presenciou, você foi técnico dele, é um menino que ele sempre se esforçou muito, né? Sempre foi muito dedicado. Então, também eu não posso impedir, na hora que ele está colhendo os frutos de todos os esforços dele, né? O ano que ele passou em São Paulo também, como ele disse, teve muito jogo, o volume de jogos foi muito grande, né? Foi um ano de preparação mesmo para esse passo que ele vai dar, né? Então, a gente não pode impedir, né? Mas que eu vou lá para conferir, eu tenho que ir. É importante, não tenha dúvida. Agora, Gabriel, me parece que você está formando ali, esse foi um jogo pelo Círculo Militar, né? Está se especializando em bola de 3 pontos, desenvolvendo uma habilidade para um jogador de 1,97 de altura realmente muito boa. Qual que é a tua expectativa em termos de carreira dentro do basquetebol? Claro, você vai ter uma vivência importantíssima, já teve, né, Gabriel? O que você pensa da tua carreira com essa oportunidade? Bom,
Só posso dizer que eu estou um passo à frente, estando lá, e pretendo ficar lá até conseguir a cidadania para jogar lá. Você acredita aí no desenvolvimento de uma carreira profissional, então? Sim. O que você pensa aí como grande virtude tua hoje como atleta? Defensiva, ofensiva? Como é que você se vê hoje como jogador? Bom, é complicado responder essa, mas... Não, mas tenta aí. Você deve saber de alguma característica boa que você tem e também deve imaginar no que você precisa melhorar. Eu tenho arremesso bom, de 3 pontos, tanto de 3 quanto de 2, infiltro bastante, marco bem até. E o que você entende que dentro da quadra você precisa aperfeiçoar? Acho que mais o... Defesa, trabalhar forte. Eu acredito que você vai pegar uma escola, a escola italiana é muito... Inclusive o basquetebol europeu pensa muito em defesa, né? Então eu acho que você está caindo aí num lugar bom para você desenvolver, né? Pois é. E uma seleção brasileira, pensa nisso também? Ou, o sonho de qualquer um, né? Você entende que é uma possibilidade aí. Sim. A partir do momento que você estiver jogando no basquete europeu. Sim, Que bacana. Sem dúvidas. A Rúbia, acho que deve estar completamente feliz, né, Rúbia? Agora você falou que vai conferir lá. O que a mãe Rúbia espera encontrar nesta cidade onde ele vai jogar, para que você tenha tranquilidade e segurança? Na verdade, Benhur, quando você tem um filho saindo de casa com 15 anos, você não olha somente a quadra, né? Para mim, a quadra vem depois, né? Eu preciso conhecer a estrutura, eu preciso conhecer as pessoas, né? Porque o caráter ainda está se desenvolvendo, né? Tudo bem que ele tem os exemplos, ele tem os ensinamentos, né? Mas o caráter ainda está se desenvolvendo. Então, eu preciso conhecer principalmente as pessoas que vão estar cercando ele, né? Os meninos, o técnico, a comissão técnica e o lugar onde ele vai morar, né? A quadra, para mim, na verdade, é consequência. E a escola que ele vai estar estudando, né? Que também a gente sabe que não vai ser fácil no começo por conta da língua, do idioma e tal, mas a gente sabe que lá é tudo diferente, né? Mas a quadra, na verdade, fica no segundo plano nesse momento. Como é bacana a gente ver um filho fazendo algo que a gente fez durante tanto tempo e, mais do que isso, fazendo mais do que a gente fez, né? Exato. Na verdade, Benhur, eu sempre falo, né? E olha que eu não joguei tanto tempo profissionalmente, né? Mas eu digo assim que o basquete, as amizades que eu tenho mais fortalecidas hoje são, né, vindas do basquete, tanto de 20, 30 anos atrás, como as mais recentes, né? Os lugares que eu conheci, os lugares que eu visitei, os clubes que eu joguei, né? Então, eu acho assim que não só o basquete, mas o esporte bem praticado, né, ele te traz um retorno muito legal. E principalmente nessa questão de convivência e de vivência mesmo, né, para sempre. Gabriel, quais são as melhores lembranças que você tem nessa tua curta, mas vitoriosa carreira? Acredito que você deva ter algo que você lembre de uma maneira legal do basquete paulista e também daqui de Ponta Grossa. O que você leva de lembrança positiva daqui para a Itália? São as amizades, né? O mais importante de tudo. O basquete me proporcionou muita coisa, viagem, conhecer lugares novos, mas mais importante foram as amizades que eu fiz. Bacana. Tá no caminho certo do pensamento. Olha, eu bati um papo aqui bem legal com a Rúbia Aguiar, que foi atleta de Ponta Grossa, começou a namorar um jogador de basquete, os dois atletas de basquete casaram, fizeram a vida aqui em Ponta Grossa. Hoje tem 3 filhos. O Rafão meio que abandonou as quadras. Agora o Gabriel está aí, de malas prontas para a Itália. E eu acho que vem o Miguel pela frente, ainda que o Miguel também é rato de quadra, né? Gosta do basquetebol, foi campeão do GEM aí, as coisas começam lá por baixo, né? Bati um papo super bacana com esses dois. Rúbia, quero agradecer a tua presença aqui, sucesso, parabéns pela educação, pela formação que você deu aos teus filhos, e eu tenho certeza que você, com o Gabriel aí, vai colher ótimos frutos. Obrigada, Benhur, obrigada pelo teu incentivo, pelo teu apoio. E, se Deus quiser, no final do ano, quando ele voltar para passar o Natal, a gente volte aqui para ele contar para você como está sendo lá, como estão
sendo as coisas, como é que está o desempenho dele em quadra, tanto dentro quanto fora da quadra. Tomara que a gente volte para ele contar tudo isso. Bacana. Gabriel, para você, a gente só tem que desejar sucesso, que você continue sendo esse garoto bacana e, acima de tudo, essa tua boa relação, essa educação que você tem fora de quadra, que ela se transforme em ouros e muitas vitórias lá na Itália. E o convite já está feito para que você, quando vier para cá, venha bater um papo com a gente. Beleza, muito obrigado. Valeu, sucesso a você. Obrigado. Valeu.